pela Clube Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxupeanos. Segunda-feira hoje, dia 5 de junho de 2023, e hoje, como eu já disse no comecinho do programa, né? Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia Nacional da Reciclagem, e claro que esse é o tema do nosso Guaxupapo desta segunda-feira. A gente não podia perder esse tema, claro. Vamos bater um papo falando um pouco sobre reciclagem, sobre meio ambiente. Tô recebendo aqui nos estúdios da Clube a Mariana Almeida, do Instituto Recicleiros, e também a Denise Maria, do Recicla Guaxupé. Bom dia, meninas. Sejam bem-vindos aos estúdios. Bom dia, Henrique. Obrigada por nos receber mais uma vez. Opa, eu que agradeço pela participação e por terem aceitado o nosso convite pra gente bater esse papo nesta segunda-feira, falando um pouquinho aí sobre meio ambiente, falando sobre reciclagem, que é muito importante, não é mesmo? Com certeza. É uma data, assim, que a gente considera nossa data mais importante, né? Uma data excelente pra gente conscientizar, pra gente convidar as pessoas a abrirem um pouquinho a cabeça pra reciclagem em Guaxupé. Com certeza. E vamos começar falando um pouquinho aí sobre a importância da reciclagem e como isso favorece o impacto no meio ambiente? Vamos, claro. A gente tem um exemplo que a gente gosta de usar, que é do plástico, por exemplo, Sim. né? O plástico hoje ele é o material que a gente mais produz, principalmente aqui na região sudeste, materiais recicláveis, e ele leva aí até 400 anos para se decompor no meio ambiente. Então é muito tempo que ele fica na natureza. Isso é o impacto ecológico, né? Ele prejudica os oceanos, a natureza como um todo, mas também tem um impacto social de não destinar esse material para reciclagem. Quando você separa os seus plásticos, seus vidros, seus papéis, seus metais para coleta seletiva, para reciclagem, além de estar protegendo, né, favorecendo o meio ambiente, você também está ajudando socialmente de duas formas. Com os cooperados, né, catadores e catadoras que trabalham em cooperativas como a Recicla Guaxupé. Hoje são 21 pessoas. São pessoas sempre em vulnerabilidade social, então você está colaborando, né, com a renda de 21 famílias. E também com o impacto de não destinar esses materiais para o aterro sanitário. Quando esses materiais vão para o lixo comum, né, para o dia da coleta normal de lixo cinza, e vai para o aterro sanitário, a prefeitura tem um gasto para enterrar esse material. Então, além de ele não virar renda para essas pessoas, ele está virando um gasto para o município, né? Então, tem diversos fatores aí muito importantes. E é bom a gente ressaltar a quantidade de materiais que a gente pode reciclar, não é mesmo? Porque são vários materiais aí, e a gente fica até meio perdido às vezes na hora de fazer essa de separar, não é mesmo? É mesmo. Mas todos esses materiais não precisam ser separadinho, tipo, papel só num saco, plástico só no outro. Pode ser tudo num só. Chegando lá, a gente faz a separação de todo o material, e até em questão, igual a Mari estava falando, não é em caso de pensar só que a prefeitura vai estar pagando mais para enterrar esse material, mas pensar num todo, né? A gente que está lá trabalhando, que precisa desse dinheiro, as crianças que estão vindo, que prejudicando a natureza, a gente pensa a falta de água, né? O que vai ser da nossa camada de ozônio, pensar num todo, né? E todo esse material que chega lá separado. Nós trabalhamos numa esteira com 8 pessoas, cada um separa 5 materiais diferentes, 5 tipos diferentes, e faz a pré-triagem. Também tem a prensa, tem tudo direitinho. A única coisa que a gente sempre pede para separar os vidros, e se puder identificar, tanto para os coletores não machucar, e tanto quando a gente vai fazer a separação, né? Quiser colocar uma caixinha de papelão, mas colocar que é identificar, vidro, né? Escrever. Isso, se for dentro de um pet, também evita da gente machucar. A gente agradece muito a população quando faz isso pra gente. Que bacana. E quais os materiais que a gente pode reciclar, né? Porque são vários, tem muitos materiais aí, e às vezes a gente, que nem eu tava falando, às vezes a gente fica perdido. Eu pego, por exemplo, sei lá, esse copo, posso reciclar ele? Não posso? Como que é? Pode e deve. Olha aí, ó. Os plásticos, principalmente, né? A gente brinca que praticamente todas as embalagens que a gente usa em casa são recicláveis. Então, desde o que a gente usa na cozinha, o saco de arroz, os copos descartáveis, embalagens de metal, caixinha de leite, tudo isso é reciclável. Até o que a gente usa de produto de limpeza, vidros, potes, então caixas de sabão em pó, tudo isso é reciclável. Então, assim, plásticos, vidros, papéis, desde o papel branco até o
papelão, passando pela caixinha de leite, né? Pelo cartonado, até o vidro e o metal. Não é só a latinha, né? A gente sabe que a latinha é o material mais reciclado no Brasil hoje, no mundo, quiçá. Mas os metais, por exemplo, a latinha de molho de tomate, latas no geral, então todos esses materiais são recicláveis. O que a gente não aceita, né? É mais fácil falar o que não é reciclável hoje, que não tem reciclabilidade. Sim. Hoje, o que não tem reciclabilidade na Recicla Guaxupé é o isopor. Que ele é um material reciclável, mas para a gente fazer a reciclagem dele demandaria uma quantidade muito grande para poder ser viável, então ainda não é viável para a gente. E o BOPP. O que é o BOPP? Esse nome difícil. Pois bem complicadinho, né? Esse nome difícil é o nome daqueles saquinhos que são plástico por fora e metal por dentro. Um saquinho de salgadinho, por exemplo. Fica mais fácil. Molho de massa de tomate. Molho de massa de tomate, aquele saquinho, sabe? Que é metalizado por dentro. Esse material também é reciclável, mas não tem reciclabilidade por se tratar de dois materiais ali juntos. Então, esses dois materiais... Não tem reciclagem aqui no município ou no geral? No Brasil, como um todo. Como um todo, entendi. Ele é um material de custo de reciclagem muito alto. Então, ainda existem poucos locais que reciclam esse material. A gente espera que em breve a gente consiga reciclar também. Com certeza. E materiais muito sujos, então assim, tentar mandar para coleta seletiva sempre mais limpo possível, né? Então, muito resto de alimento, contaminado, engordurado, papel engordurado, por exemplo, ele perde a reciclabilidade, porque o óleo contamina, né? E inclusive, falando em óleo, o óleo de cozinha também é reciclável, né, Denise? A gente esqueceu de falar dele. E tem que lembrar também as donas de casa que às vezes quebram uma canequinha, a gente vai jogar fora, também recicla. O vidro, balde, quando acaba a nossa manteiga, né? O potinho de massa de tomate, também é reciclável, mandar lá pra gente também, né? E o óleo de cozinha colocar ou numa garrafa PET ou num recipiente de vidro e separar dos demais para que não contamine os outros materiais. Mas a gente também recebe. Mas posso colocar lá na lixeirinha para reciclagem. Isso aí a gente pede para dar preferência pôr no litro descartável, porque se colocar no vidro, aí é perigoso na hora dos meninos jogar no caminhão, quebrar, aí machuca também do mesmo jeito. Aí se puder colocar no PET. Contamina, né? Sim. Aí a gente perde algum material quando contamina também. Que bacana. E agora uma pergunta muito interessante que eu tenho certeza que quem está ouvindo e não sabe ainda da reciclagem, tem dúvidas sobre a reciclagem, deve estar se perguntando nesse momento. Tá, que dia que passa a reciclagem no meu bairro, na minha rua, como eu fico sabendo? É muito fácil. Muito fácil. Existem dois jeitos de você saber. Entrando no site chegouareciclagem.org.br. Entrando nesse site, você vai colocar o endereço da sua casa, a rua e o número, e vai aparecer o dia e o horário que a coleta seletiva passa. Chegouareciclagem.org.br. Então, isso. Repetindo novamente para você, amigo ouvinte, hein? Chegouareciclagem.org.br. Isso. Ou então pelas nossas redes sociais. Recicla Guaxupé. Então a gente posta quase que diariamente lá a rota do caminhão naquele dia, né? Hoje à tarde, por exemplo, quem mora no centro, todo o centro na segunda-feira à tarde. E os demais dias da semana estão lá no primeiro post do nosso Instagram, que é Recicla Guaxupé, ou fixado lá no nosso Facebook, na página que também é Recicla Guaxupé. Então é só procurar pelo nome do seu bairro, vai ser sempre aquele dia, aquele horário. Tá? Que bacana. E você, dona de casa, que ficou em dúvida também aí do dia da reciclagem no seu bairro, na sua rua, fica à vontade também para entrar em contato aqui na emissora, na Rádio Clube, que a gente informa também, a gente dá uma checagem aqui no site e passa para você, amigo ouvinte, também, com todo prazer, contribuindo também para esse momento aí de reciclagem nesse importante ato do cidadão, não é mesmo? Sim, e assim, um dado interessante, Henrique, que a gente sempre gosta de trazer, é da capacidade de reciclagem de Guaxupé e o que a gente já recicla hoje, pra gente ter noção do tanto que a gente andou, mas o tanto que ainda falta pra gente caminhar na reciclagem. Então, o estudo técnico que o Instituto faz quando chegou no município é de que chegavam em torno de 252 toneladas de materiais recicláveis no antigo lixão, né? Hoje, chegam na cooperativa, na Recicla Guaxupé, em torno de 45 a 50 toneladas mês.
Tá. Então a gente não recicla ainda nem 1/4 dessa quantidade de material que a cidade produz, né? Considerando que a cidade produz 250 toneladas de recicláveis por mês, chega em torno de 45 a 50, a gente tá... Nossa, não deve ser muito grande, né? Se a gente for parar para pensar. Então falta mais essa conscientização da população, não é mesmo? Exatamente. De separar, fazer esse trabalho formiguinha no dia a dia, né? Ter esse olhar cuidadoso na hora de separar o lixo, de falar assim, isso aqui serve para pôr na reciclagem, vou deixar separado aqui, vou guardar nessa sacola, vou conferir o dia que passa a reciclagem na minha casa, na minha rua, para eu poder fazer esse trabalho também e ajudar, né? Como vocês já disseram. Exatamente. Como a Denise disse, é muito importante a gente separar, colocar no dia certo. Não é difícil, é só colocar os recicláveis todos juntos. Então, um saco para o lixo comum, para resto de alimentos, etc. Sim. Um saco para os recicláveis. Até mesmo depois que começa a fica separar, fácil, né? A gente acostuma e parece hábito, que vira né? hábito, aí a gente vê que a maioria é reciclável. E é muita pouca coisa que é orgânico. Então, é um trabalho legal depois que começa. Igual lá em casa, meu filho cobra muito de mim, meu petitinho. Mamãe, esse é reciclável, não pode jogar no lixo. Então, até pra gente... ensinando a nossa geração futura, né? Eles são muito inteligentes também. Eles acabam cobrando mais a gente do que às vezes a gente vai jogar isso. Aí ele mesmo já grita, mamãe, esse daí não é reciclável. Aí a gente é verdade. Aí joga de cara. E assim, a gente queria deixar um convite, claro, né, ao ouvinte, aos nossos ouvintes, para que eles comecem essa semana a fazer essa separação, só para ter uma ideia, só por curiosidade. Porque a quantidade que a gente produz de recicláveis, que a gente gera, né, de embalagens recicláveis semanalmente, é muito superior à quantidade de resíduos orgânicos. Então, assim, a gente desafia aí quem está nos ouvindo a fazer essa semana. Separa essa semana para você ver, que eu tenho certeza que vocês vão ficar assustados também. E aí vão ver a importância de separar, que às vezes a gente fala com as pessoas, fala, mas aqui a gente nem produz, nem gera muita coisa, a gente consome muito pouco. Mas mesmo que seja uma sacola pequena, assim, vai dar bastante diferença do que é orgânico. E se toda semana você juntar uma sacola, por exemplo, você fala assim, é pouco. Tá, mas... Não, mas aí você para pra pensar, uma sacola, ok, beleza, pode ser até pouco, numa semana, mas multiplica isso vezes 4 semanas no mês. Dá 4 sacolas desse tamanho que vai virar uma sacolona. Depois você pensa isso num período de 3 meses, de 6, de 1 ano. Então isso vai aumentando, né? E o impacto que isso tem no meio ambiente e na sociedade. E multiplica isso por todas as casas da cidade. Porque a gente fala, se a sua sacolinha somada com uma sacolinha do vizinho, de todo mundo na sua rua, já é muito. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Por isso que eu falo multiplica. Com certeza. É por isso que eu sempre falo que é o trabalho formiguinha, né? Que a gente tem que fazer a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, no final, dá aí esse resultado que você falou aí de 252 toneladas no total. Exatamente, que é por volta aqui do município. Pessoal, falando agora um pouquinho do endereço onde vocês estão localizados, um convite aí para quem queira conhecer também. Maravilha, esse mês especialmente a gente está de portas abertas para receber visitas, sempre com agendamento, então a gente pede para procurar nossas redes sociais, mandar uma mensagem para a gente agendar essa visita. A cooperativa fica na Estrada Rural, após o posto fiscal para Tapiratiba tem o núcleo São João, que é a escolinha, então naquela saída ali, ela é Estrada Rural CG665. CGC65. Beleza. Como é difícil, vocês podem procurar no Google tem o nosso endereço por Recicla Guaxupé, ou entrar em contato com a gente pelo Recicla Guaxupé, que a gente encaminha direitinho, tá bom? Combinado, então. Meninas, gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no nosso Manhã na Clube de hoje, no nosso Guaxupapo, e abro os microfones aí para consideração final de vocês, para deixar uma última mensagem a toda a população, a quem nos escuta nesse momento. Bom, a gente agradece de coração a Rádio Clube ter nos convidado e a gente pede a população, né, igual a Mari falou, tentar esse desafio. Vamos separar, pessoal, a reciclagem, que vocês vão ver o tanto de reciclagem que você vai juntar. E se conscientizar também, não pensar só na gente, pensar nas crianças que estão por vir, que esse mundão de meu Deus aí, precisa muito deles, né? Precisa aprender desde pequeno a reciclar. E quem quiser ir lá visitar a gente, conhecer a nossa cooperativa, todos os cooperados que trabalham lá vão ser muito bem recebidos. É isso aí, Dê. O lembrete de sempre que a gente deixa é que reciclável não é lixo, né? Reciclável é renda, é lazer, é educação, é saúde.
para 21 famílias que estão lá hoje na Recicla Guaxupé. Então, separar os seus recicláveis é um ato de amor com o meio ambiente e é um ato também social de aí colaborar com a renda dessas 21 famílias. E de amor ao próximo também. De amor também. ao próximo. Muito obrigada, viu, Henrique, por nos receber. Opa, eu que agradeço pela participação de vocês e os microfones estarão sempre abertos. Essa foi a edição do nosso Guaxupapo dessa semana. A Rádio Clube apresentou Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé.